Olá! Hoje estamos começando o podcast É Possível Fazer Diferente? É um podcast que vai trazer dúvidas, questionamentos e conversas sobre o mundo da maternidade, do desenvolvimento infantil, de todos os desafios que englobam a educação e o desenvolvimento de nossos filhos e filhas. Traremos sempre assuntos atuais e de muita relevância para as famílias. Nosso objetivo é falar sobre os temas com viés montessoriano. Queremos também convidar os adultos a olharem as crianças sob uma nova perspectiva. E eu já começo dizendo, é possível sim fazer diferente. Eu sou Marla Simonini, mãe da Marina, de 12 anos, e da Heloísa, de 10 anos. Sou idealizadora da Morada Montessori e uma estudiosa voraz na área de educação, com enfoque no método Montessori. Sou mestre em psicologia, sou psicopedagoga, psicóloga e pedagoga também. Tenho uma licenciatura em matemática e sou bacharel em administração de empresa. Atualmente iniciei em Barcelona mais um mestrado dentro do método Montessori. Para criar um espaço de desenvolvimento infantil como a Morada, que é inovadora, busquei formações dentro e fora do país e tornei-me formadora montessoriana, que dessa forma eu consigo garantir a qualidade, da equipe, a formação continuada de toda a equipe para lidar com as crianças, sempre buscando esse caminho mais montessoriano possível. Para me acompanhar nessas conversas, desses episódios, eu convidei a Júlia, mãe da Cecília, uma menininha linda que hoje está com 2 anos, é aluna lá da Morada, que vai me ajudar nesse bate-papo com profissionais incríveis que a gente convidou. Por que a Júlia, A Júlia, desde o primeiro contato, quando ela estava buscando a creche para Cecília, um espaço para Cecília, para matricular, me chamou a atenção como ela foi muito pertinente nas perguntas. Eu percebia que ela já tinha algum conhecimento prévio. Eu brinco com ela que ela foi na jugular, quando perguntou o que foi realmente mais importante. Isso me chamou a atenção. E eu vi que eu estava diante de um casal extremamente preocupado com a qualidade de interações que a Cecília teria, dali para frente. Escolher a primeira escola, a primeira creche é muito difícil. Então, assim, hoje a gente está aqui como mães estudiosas da educação infantil e parceiras nesse projeto de levar informações mais relevantes para ajudar cada vez mais famílias e crianças também, diretamente, Então, vamos lá, Júlia. Bom, eu sou a Júlia Webb, fui convidada pela Marla para participar como mediadora por ser mãe da Cecília, de 2 anos, por amar conversar, ler e estudar o mundo da maternidade e do desenvolvimento infantil. Eu sou psicóloga de formação, já atuei na clínica infantil, inclusive dei aula sobre o desenvolvimento infantil, mas eu estava afastada desses temas. Afinal, hoje eu virei empresária, sou diretora de marketing e diretora criativa da Magnólia, que é uma franquia de papelaria. E aí eu voltei para esse universo em 2020, quando eu engravidei, no final do ano. Foi uma gravidez planejada e desde o início, como eu brinco assim, eu sou uma boa obsessiva controladora, eu já comecei a ler e estudar tudo que envolvia esse novo papel que é ser mãe. Descobri um universo de informações, me deparei com o método Montessori, me apaixonei e aí na busca de um cuidado, de um espaço de cuidado para minha filha, eu encontrei a Marla e a Morada e não poderia estar mais feliz com esse encontro e a decisão de colocar a minha filha em um espaço montessoriano. Bom, eu tô muito honrada, então eu queria primeiro agradecer a Marla por esse convite e animada para participar e mediar bate-papos e conversas entre a Marla e especialistas convidados. Vou trazer as dúvidas e angústias como mãe de primeira viagem que quer acertar, que às vezes fica perdida aí nesse universo de tantas informações e dicas dentro do mundo da parentalidade. Então, o nosso primeiro episódio dessa primeira temporada do É Possível Fazer Diferente, nós vamos trabalhar, escolhemos um assunto, que é um tema muito polêmico, na vida das mamães e papais. O seguinte, estou grávida. Aí o que a gente mais ouve? Aproveita para dormir, porque depois que o bebê nasce, nunca mais você vai dormir direito na vida. Será que é assim mesmo? Não somente para os bebês, mas há muitos casos de dificuldade de colocar os filhos para dormir. Ou organizar horários específicos, momentos mais adequados para colocar a criança para dormir. E é importante isso, não só para a própria criança, mas também para a rotina de toda a família. Por que será que é tão difícil tudo isso? A criança aprende a dormir na hora certa, será? Como que a gente pode ajudar
nessa construção da rotina ou deixar de atrapalhar nessa questão. Muitos são os questionamentos, né, em relação à questão do sono. Então, por isso, vamos dividir nossas dores, angústias, sofrimentos, né, trazer sugestões de soluções com bate-papo com a doutora Karine Petri. Bom, e nós estamos muito honrados de chamar para esse primeiro episódio. A doutora Karine é médica pediatra, otorrino, especialista em medicina do sono de adulto e criança, tem mestrado em pediatria pela PUC do Rio Grande do Sul, tem uma formação em prática ortomolecular e medicina funcional, médica da Secretaria da Saúde do DF. Então, primeiro queria agradecer pela sua presença e pedir também para você, né, se apresentar um pouquinho aí, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, muito obrigada por esse convite e por abrir, né, as portas para a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que ainda se fala muito pouco, né? Faltou uma parte importante no meu currículo. Eu sou mãe também. Ah, é verdade. Sou mãe da Isabela, de 10 anos, que foi uma criança que dormiu muito mal inicialmente, né? E aí começou a minha jornada pela busca do sono adequado, do sono saudável, né? Porque apesar de eu levá-la numa pediatra particular, de termos todo o acesso possível, uma excelente assistência, nós não fomos bem assistidos em relação ao aspecto do sono. A partir de 8 meses de idade, ela começou a ter dificuldades com sono. E o que eu recebi de orientação da pediatra foi: você precisa dar um jeito para ela dormir bem. Essa Nossa, foi que a orientação. Tá? Tranquilo. Então, eu comecei a estudar sobre isso, né? Porque o que aconteceu? Eu fiz tudo como manda o figurino, né? Assim, fui uma mãe presente, me afastei, digamos, fiquei 6 meses da licença maternidade em casa me dedicando a aleitamento materno, né? Cursos sobre nutrição, comportamento. E o que aconteceu foi que com 7, 8 meses, ela já com alimentação completa, ao invés de começar a dormir melhor à noite, né, diminuir as mamadas noturnas, que é o esperado, uma vez que a criança está, né, já comendo bem, normalmente, naturalmente, há uma diminuição das mamadas noturnas, fazendo com que o sono se torne mais, digamos assim, contínuo. Porém, ela começou a acordar mais à noite. E ela queria, então, mamar 4, 5 vezes à noite. E eu já não estava mais de licença maternidade. Eu era uma mãe médica que tinha que bater o ponto às 7 da manhã. Porém, numa dessas situações em que eu fiquei totalmente privada de sono à noite, eu bati o carro, eu dormi na direção. Nossa. E esse foi o meu momento de dizer: puxa, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer algo. Porque ao mesmo tempo que eu quero estar presente e atender às necessidades da minha filha, eu preciso estar viva para isso. E uma mãe que não dorme está sim mais sujeita a doenças e está mais sujeita a acidentes, como o que eu sofri. Ainda bem que eu estava devagar, né? Eu estava quase chegando no hospital, então eu bati num carro parado, certo? Mas aí foi o meu start para realmente, digamos, me vestir para uma batalha, né? Uma batalha em que eu tinha que mudar essa condição, né, de noites mal dormidas da minha filha, que estavam sim trazendo prejuízo para ela e também para mim, né? Então foi aí que começou de verdade o meu start em relação ao sono das crianças, porque até então eu era uma médica já especialista em sono dos adultos, que é totalmente diferente, né? A abordagem dos problemas de sono da criança e a abordagem dos problemas de sono do adulto, porque são momentos da vida diferentes, né? Então, a criança não é um pequeno adulto, né, Karine? Não, na verdade, assim, os problemas de sono, né? O sono, ele vai se modificando desde o momento que a gente nasce até a senescência, né? Até a terceira idade, há modificações do nosso sono ao longo do nosso ciclo de vida. Então, a gente precisa conhecer as particularidades de cada ciclo, de cada momento da vida, para entender as necessidades, né, e as dificuldades que a gente vai ter nesses períodos. E a criança é um universo à parte em relação a essa questão do sono.
E qual seria, assim, a sua primeira recomendação? Então, eu tô grávida, já comecei a escutar sobre sono, que não dorme, privação. O que seria, assim, as primeiras dicas? Como que a gente pode se orientar? A história tal do ritual do sono, o horário, sonecas. O que você poderia dar de luz aí pras mamães? Então, primeiramente, assim, essa frase que você falou, né? Você aproveite para dormir agora que você tá gestante, porque depois você não vai mais dormir, já não é verdadeira. Porque a gestante já não dorme bem. Não é verdade? É verdade. Então, ainda mais no final. O período que a gestante dorme melhor é no segundo trimestre. Né? Porque já não está mais com tanta náusea, mas o segundo trimestre a barriga ainda não está tão grande. No terceiro trimestre, normalmente tem muito distúrbio de sono na gestante, tá? Então, primeiramente, assim, eu entendo que as famílias, elas precisam ser preparadas, né? O ideal seria que todas as gestações fossem planejadas, né? Que nós entendêssemos esse momento como uma coisa, algo muito especial nas nossas vidas e nos preparássemos para isso. Mas a realidade não é bem assim. Tá? Mas dentro de uma situação ideal, nós precisamos sim nos prepararmos para o momento que o bebê vai nascer, também em relação ao aspecto do sono. E essa preparação envolve entender justamente as necessidades e a fisiologia do sono do bebê, para a gente saber o que é normal e o que não é. Eu entendo assim que a gente recebe, quando a gente é mãe, né, um livro em branco, né, em que a gente vai poder ajudar essa criança a construir essa história, né? As questões referentes ao sono, tá, podem fazer com que essa história seja muito bonita ou tenha muitos problemas. Gosto sempre de falar isso, tá? E isso é verdade para a saúde física, mental da criança e da família. Porque numa família em que uma criança não dorme bem, nós temos um ambiente tóxico. Um ambiente em que o pai e a mãe começam também a ter problemas, às vezes, de relacionamento. O pai e a mãe podem desenvolver problemas de depressão, de ansiedade, pela privação crônica de sono. Claro que nós sabemos que quando o bebê nasce, todo mundo está preparado para um período em que não vamos dormir bem. Por quê? Porque as noites de sono do bebê são reguladas, inicialmente, nos primeiros meses de vida, pela necessidade dele se alimentar. O estômago é pequenininho, então encheu o estômago, a criança acorda, né? Aliás, o estômago tá vazio, a criança acorda pelo estímulo da fome, mama, né? Faz as necessidades e volta a dormir. Então, o sono do bebê pequeno é um sono polifásico, então ele não vai obedecer ao nosso ritmo circadiano. Então, a mamãe vai ter que se preparar para esse primeiro período de acordar 4, 5 vezes por noite, né? O ideal seria que essa mãe buscasse ajuda, né? Que ela tenha um círculo de pessoas para ser ajudada, para dormir quando o bebê está dormindo, para descansar. Mas o que é esperado é que a partir dos 3 meses de idade, 6 meses de idade, essa criança já comece a adquirir um ritmo circadiano, já comece a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, e aos pouquinhos ela vai se ajustando também a um ritmo mais parecido com o nosso. E aos poucos essa mãe vai conseguindo dormir melhor à noite. Porém, existem diversas variáveis nesse caminho, né? O ambiente familiar, o estilo de vida dos pais, doenças que essa criança pode ter, refluxo, alergia à proteína do leite de vaca, problemas respiratórios, que tudo isso pode dar uma bagunçada no que já não é muito bom. E a partir dali, então, você tem situações muito difíceis de enfrentar, às vezes, para uma mãe. Porque é normal o bebê acordar de 3 em 3 horas, mas acordar de hora em hora é algo que a gente já tem que desconfiar que pode ter algum problema. Então, começando por aí, a gente entendendo, então, a necessidade fisiológica da criança, a gente vai saber o que é normal e o que não é normal. O que eu vejo como um grande problema atualmente, tá? Assim, já há vários anos, na verdade, é que os pais, né, muitas vezes as famílias querem um filho e acham que essa criança precisa se adaptar à rotina deles. E isso não é verdade. Sempre que ocorrer assim algo, vai haver problema. Na verdade, nós temos que nos adaptar ao ritmo de uma criança. Porque o sono, ele é uma necessidade fisiológica. No momento que uma criança que tem um ritmo de acordar cedo e dormir cedo, no momento que esse ritmo sofreu uma ruptura, em que porque os pais chegam mais tarde em casa, né? Ou essa criança
tá num ambiente que é muito barulhento, em que todos ficam assistindo TV até tarde, essa criança não consegue começar o sono na hora que deveria, ela vai começar a ter problemas comportamentais, ela vai se tornar uma criança muitas vezes agressiva, ansiosa, com dificuldade de concentração. E aí, muitas vezes, os próprios profissionais de saúde não identificam que o problema é a falta de sono. Que está faltando 2 ou 3 horas de sono para essa criança por noite. Então, essa é a situação. Eu entendo bem, né? Também vivemos numa cidade grande em que a cidade, né? O mundo funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Existem profissões em que as pessoas trabalham à noite, trabalham até tarde, enfim. E essas situações impactam nas famílias, impactam nas crianças. E daí você vê também por que estão surgindo tantos problemas, tá? Esses problemas comportamentais, aumento dos problemas, digamos, psiquiátricos em crianças. Isso tudo reflete muito na escola, né, Karine? Isso reflete demais. É assustadora a questão, assim, eu falo da patologização, né, da criança e a extrema medicalização, né? E poderia estar resolvendo de uma forma tão simples, né? Sim. Então, assim, eu vejo isso aqui em Brasília. Nós moramos em Brasília, capital, né? Um local em que temos atendimento médico, né? A princípio, uma boa parte da população é atendida em consultórios privados. E mesmo os meus pacientes que eu recebo de consultórios privados vêm, muitas vezes, sem nunca ter tido uma orientação sobre sono. Nem sobre o número de horas que a criança deve dormir. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. O que é uma realidade? O que dá pra gente esperar de um bebê? E quando, igual você falou, de 3 em 3, que horas que isso começa a se estender um pouquinho? Pra gente saber se tá normal ou não. Sim. Então, sono tem a ver com desenvolvimento cerebral. Por que eu digo isso? Então, quanto maior precisa ser o desenvolvimento cerebral, mais tempo essa criança vai dormir. O nosso cérebro não nasce pronto. Ele se desenvolve até os 21 anos de idade, mais ou menos, tá? Então, um bebê que é recém-nascido, ele precisa desenvolver muito essas áreas cerebrais. Então, ele vai dormir cerca de 90% do tempo. Vai acordar só para mamar, fazer as necessidades e vai voltar a dormir. Então, à medida que a criança se desenvolve no primeiro ano de vida, esse tempo total de sono vai diminuindo. Quando chega com 1 aninho, a maior parte das crianças dorme ali de até cerca de 14 horas por dia, tá? Contando os cochilos, que são extremamente importantes. Fazendo ali com 1 ano e meio, 2 cochilos por dia de cerca de 1 hora, 1h30. Muitas vezes, tá? O que eu vejo também são crianças que… Pronto, deu 1 ano, agora vamos colocar na escola, então não vai mais cochilar. O que começa a acontecer? Pra chegar em casa cansado e dormir de criança começa a ter dificuldades, tá? É taxada na escola muitas vezes de agressiva, tá? Ou uma criança que não consegue, que tem dificuldades de socializar, tá? Que tem dificuldades de aprender. Ou uma criança que estava indo muito bem em casa e vai pra escola e só chora, tá? Então, muitas vezes, isso aí é o sinal do cérebro em curto-circuito. É o que eu digo, não é isso que a gente vê? A criança, quando começa a passou da hora de dormir, vira um taz. Né? É outra criança. Então, a maior parte das crianças, a maior parte das crianças não sabe dizer mamãe, estou cansada. Ela altera o comportamento, ou fica birrenta, tá? Ou não consegue parar quieta, leva a uma inquietude. Então, vai ser raro a criança que vai dizer, estou cansado, quero dormir. Tá? Então, nós, adultos, precisamos saber interpretar quais são os sinais e sintomas da falta de sono na criança. Tá? Então, alteração de comportamento, agressividade, inquietude, são sinais de falta de sono. E isso pode, a falta do cochilo à tarde, né, ou de manhã, o cochilo que a criança fazia, pode gerar essas alterações. E, inclusive, tem pais que acham assim, né? E médicos também, enfim. Profissionais de saúde, por não entenderem essa fisiologia, acham que uma criança que não dorme bem à noite, se você tirar o cochilo da tarde, vai dormir bem à noite. Vai melhorar o sono da noite. E é justamente o contrário. Tá? Então, para que a criança consiga dormir a noite inteira, esses cérebros têm que estar funcionando em harmonia. Tá? Todas as conexões cerebrais precisam estar sendo feitas de uma forma
tranquila e não com uma série de, digamos assim, produtos tóxicos no cérebro que se acumulam no momento em que a criança não faz os cochilos da tarde. E o cochilo da tarde na escola, Então, elas conseguem fazer? Como olha, funciona? Karine, isso foi tão pertinente, porque é muito recorrente a gente ter, lá nesse ambiente da escola, a gente ter essa demanda assim, olha, não deixa meu filho dormir, porque ele tá dormindo muito tarde à noite, ele só quer dormir 11 horas, meia-noite. Então, é muito comum as mães pedirem pra gente retirar a soneca, porque o entendimento é que vai impactar. Sim. E a criança vai querer dormir mais tarde. É bem comum mesmo eles pensarem isso. Mas assim, o que ocorre? A soneca, né, ou o cochilo, ele precisa ser feito bem no início da tarde. Então, realmente, se a criança vai dormir pelas 3 da tarde, isso vai gerar um problema em relação ao horário de dormir à noite. A maior parte das crianças, de forma geral, são muito matutinas, tá? Elas tendem a acordar cedo e dormir, começar o processo de sono, começar a liberação da melatonina à medida que o sol vai embora. Então, a gente precisaria realmente ajudá-las a aproveitar esse momento. Então, a maior parte das crianças pequenas tem uma propensão para dormir em torno de 7, 7h30 da noite. E o que acontece? Muitas vezes, por essas situações, né, de trânsito, os pais trabalham até tarde, chega-se em casa, muitas vezes, quando a criança vai à escola à tarde, em torno de 7h30, 8 horas. E aí, a criança vai tomar banho, e aí a criança vai jantar. E aí, muitas vezes, ela já perdeu essa primeira janela do sono. E quando perde essa janela do sono, ocorre isso. Demora umas 2 a 3 horas para a criança voltar a ter sono novamente. E aí, isso pode gerar essa inquietude, né? Problemas ali relacionados à hora de dormir, porque ela realmente passou da hora de dormir. Todo o tempo, né? Até vou aproveitar então esse gancho e trazer uma questão que eu trouxe aqui como polêmica, que é o tal do curso do sono, né? Porque te escutando falar, aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, não sei se é a favor ou contra, mas eu fiz, né? Quando eu tava grávida, e eu brinco que eu virei, assim, uma embaixadora da palavra do curso de sono. Porque, assim, nesse curso, é isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre janela de sono, sobre a soneca, exatamente, que é importante pra dormir à noite, o cortisol, isso e aquilo. Então, assim, não sei, eu sempre brinco, não sei se foi sorte ou coincidência, mas eu tenho uma filha que dorme muito bem, né? E dorme muito bem desde sempre. Lógico, teve aquele comecinho, né? O primeiro mês eu falei, nossa, eu acho que eu nunca mais vou voltar a dormir. E passou, e ela dorme bem, ela tem 2 anos hoje, então realmente ela dorme bem desde os 4 meses de idade, assim. Mas, pelo menos assim, no mundo da internet, né? Quando a gente tava fazendo pesquisa pra esse podcast, existe muita gente que é contra treinamento de sono, se pode, se não pode. E fala um pouquinho pra gente sobre isso, o que você pensa? Não, eu entendo assim, olha, eu acho que informação salva vidas, tá? Em vários aspectos. Eu entendo que nós precisamos saber sobre a nossa saúde, e isso inclui a saúde dos nossos filhos. Então, os aspectos principais da nossa saúde pra gente não adoecer são sono, alimentação, atividade física. Então, nós precisamos entender sobre isso. Assim como a gente faz um curso de nutrição, eu acho que sim, deveriam todos os pais ter acesso a informações, e um curso sobre sono, desde que seja, né, bem recomendado, é muito bem-vindo. Claro que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, 1000 variáveis podem se interpor entre as coisas que você aprendeu e a sua realidade com a sua filha. Com certeza. Mas você vai saber, ao menos, diferenciar o que é normal do que não é. E você, com essas informações, vai colocar na sua prática e vai dizer, puxa, as coisas estão ocorrendo de forma diferente do que eu aprendi que deveriam ser. Então, deve estar ocorrendo algum problema que eu não estou sabendo identificar. E aí, você vai procurar ajuda, né? Ou do pediatra, ou de um médico do sono. Ou até existem profissionais, né? Que também dão essa orientação sobre sono, até psicólogos, muitas vezes, tá? Então, eu acho que é isso. É você saber diferenciar o que é normal do que não é. E com essas informações, você vai poder melhorar a condição de sono da sua filha e da sua família. Porque dormir bem é fundamental. Eu não gosto muito dessa coisa de ser contra ou a favor, sabe? Eu sou a favor das crianças e da família dormir bem. Dormir bem. Certo? Então, assim, se tá todo mundo dormindo bem, todo mundo feliz, ninguém tá doente, parabéns. Não é verdade? É verdade. Tá tudo funcionando, e né? todo mundo sono seguro,
né? Porque aí a gente pode falar dessas outras questões mais polêmicas, né? Como dormir junto. Era a minha próxima pergunta. Tava na ponta da cama língua. compartilhada, fazer ou não fazer? Porque hoje, exatamente, você começa, né, no mundo da internet, ter tanta informação. E aí você vê pessoas super a favor, super contra. Eu, por exemplo, não faço cama compartilhada, nunca fiz. E às vezes me sinto quase uma péssima mãe por isso. Porque eu falo, nossa, será que eu não tô criando minha filha com apego? Não, eu acho que, assim, ó, se tem uma coisa que eu sou militante, é militante do sono, tá? Do sono bem dormido e da saúde das crianças. Então, se eu vou militar a favor do sono bem dormido e da saúde das crianças, eu vou dizer que é perigoso uma criança dormir junto com alguém antes do primeiro ano de vida. Isso pode gerar sufocamento, tá? Está relacionado à morte súbita, tá? Então, é perigoso, porque nós, quando dormimos juntos, né, com uma criança, um adulto, uma abraçada de um adulto, pode gerar um problema, um traumatismo na face da criança, tá? A criança pode se sufocar nos cobertores, no travesseiro. Então, está incorreto. Isso é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria e também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está recomendado, sim, até os 6 meses de idade, a criança dormir no mesmo quarto, num berço, ok? Mas não na mesma cama. Após o primeiro ano de vida, tá? Então, quanto maior a criança, menor o risco de ocorrer um acidente, ou da criança cair da cama, ou dela ficar sufocada, certo? Então, assim, crianças maiores, riscos menores, né? Mas existe risco ainda assim, ok? Então, não é uma questão de ser a favor ou contra, estou colocando o que é colocado nos estudos, tá? Em relação a o que eu observo na minha prática, tá? E acho que tem a ver também com a filosofia montessoriana, né? Nós entendemos que nós temos que criar filhos, sim, com carinho, né? Com apego, limites com amor. Mas temos que entender também que queremos criar crianças com autonomia. Autonomia para comer, autonomia para brincar, autonomia para dormir. Então, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então, tudo que você acostumar uma criança a fazer, depois você pode ter dificuldades para desacostumar. Então, você precisa entender o que você… a situação que você vai criar. Claro que é muito gostoso dormir com a criança, né? Sentir aquele cheirinho, ver os olhinhos mexendo quando ela tá no sono REM, tá? Os suspiros, né? É um momento muito gostoso. Especialmente eu vejo essa dificuldade em pais que ficam trabalhando muito tempo, que tem pouco tempo com a criança. Então entendem que esse momento é importante para eles, tá? Mas primeiro nós temos que pensar na segurança e segundo temos que fazer essa pergunta. Estão todos dormindo bem? Porque existe uma situação em que quando a criança dorme junto com os pais, primeiro, pode ser um pai que ronca, uma mãe que tem apneia, e aí o ronco pode chegar a 70 decibéis e pode interferir no sono da criança, tá? Além disso, a própria criança, quando se mexe, né, vira de lado, alguma coisa assim, você pode também ter uma interferência no sono dos pais. E os pais também precisam dormir bem. Então, essas duas perguntas precisam sempre ser feitas, ok? Então, de forma geral, o que eu recomendo no meu consultório, né? É tentar sempre a gente fazer, acostumar a criança a dormir no seu quarto, depois que isso for recomendado, após os 6 meses, tá? Acostumar a criança a ter uma autonomia, ter um momento bom com a criança à noite, né? Dar uma atenção importante à noite, que seja atenção com relaxamento. Então, assim, a noite não vai ser aquele momento de você fazer brincadeiras agitadas, tá? Isso vai, sim, interferir na hora da criança dormir. Mas é aquele momento que a gente pode fazer uma brincadeira calma no chão, que a gente pode ler um livro com a criança, que a gente pode participar dessa rotina, que é muito importante. Palavra-chave para o sono bom da criança é rotina. Para o nosso também, mas mais ainda para as crianças. Então, tudo que a gente for pensar de sono de criança, a gente precisa pensar em rotina. E essa rotina, ela não começa só na hora de dormir. Essa rotina, na verdade, começa desde a hora que a criança acorda pela manhã. O que ela faz de manhã, o que ela come, que horas ela faz o cochilo da tarde, com o que ela brinca à tarde, como é que é a hora de chegar em casa. Então, a rotina do sono, na verdade, o que importa é a rotina do dia todo. Mas claro que aquelas 2, 3 horinhas antes de dormir terão um impacto ainda mais significativo na hora da criança conseguir adormecer.
Karine, você falou de Montessori, né, que é minha praia, vamos dizer assim. A gente em Montessori fala muito do ambiente preparado. Sim. Né, o ambiente preparado para a criança desenvolver as atividades, para viver as experiências, né, as experiências pedagógicas. E existe também essa preparação do ambiente para dormir, né? Eu já vi, tem muitas falas assim de senso comum, falar, não precisa mudar o ambiente. A criança, vou sair à noite, já vi bebê conforto debaixo de mesa de bar e a criança bebe, tem que acostumar com o barulho do ambiente do adulto, enfim. Então assim, o preparar o ambiente pra gente é muito relevante. E aí fica essa pergunta, assim, a gente precisa primar por essa qualidade e também, de preferência, não atrapalhar. Então, como que é esse preparo do ambiente? E o adulto também é ambiente da criança. Né? Então, assim, a questão toda é muito difícil ter um filho que se priva do sono, né? Que tem dificuldade para dormir, é difícil construir a rotina, enfim. Assim. Então, esse adulto também é ambiente, precisa ser preparado, precisa se preparar. Então, falar de ambiente físico e do ambiente adulto, né? Do adulto você já falou um pouquinho, né? Mas eu acho que, e esse ambiente físico, o que é ideal? Deixa a luz acesa, deixa a luz apagada? Como é que é isso? Bom, assim, na verdade, o ideal é que a gente tenha, sim, um ambiente preparado, tá? Uma condição que leve a criança a adormecer melhor, que leve ela a ter um sono mais profundo. De forma geral, as crianças pequenas, elas têm um sono muito profundo que nem com banda de música acordam, literalmente. Tá? Isso nos primeiros meses de vida, tá? Mas assim, a gente precisa condicioná-las também, né, a uma situação em que, quando estiver escuro, é hora de dormir, e quando estiver claro, é hora da gente ficar acordado. Então, esses gatilhos, digamos, também ajudam a gente a construir uma rotina de sono melhor, tá? Então, é importante sim que quando a criança, mesmo na hora do cochilo, o ideal seria sim um ambiente mais escuro, um ambiente mais calmo, tá? Um ambiente confortável e acolhedor, né? E isso a gente sabe que é verdade em todas as situações da nossa vida. O ambiente ajuda a condicionar o nosso comportamento. Sempre. Tá? Então, eu entendo também, assim, existem alguns outros fatores, tá? Então, por exemplo, a criança precisa estar bem aquecida, né? Mas não super-aquecida, tá? E um ambiente que seja um pouquinho mais fresquinho também ajuda o sono a ficar um pouco mais profundo. Então, a resposta é sim, o ambiente é muito importante, né? Essa coisa que que as pessoas falam assim, não, você acostuma a dormir de qualquer jeito e tal, porque senão um dia você vai precisar sair e a criança não vai dormir. Não é? Isso eu já ouvi. Sabe Mas, outra assim, também que eu ouço? Só dorme no carrinho, tem que caminhar no carrinho. Ou pior, andando de carro. Eu falei, haja gasolina, né? A criança nem sabe que carro existe, mas… Isso aí é o que a gente chama de um distúrbio de associação, tá? Então, há situações em que você descobre alguma coisa que a criança associa aquilo ao sono e ela dorme. Mas às vezes são associações absurdas, né? Vai passear de carro pra botar… botar… um vídeo na internet uma vez em que a criança só dormia se a torneira estivesse correndo, com o barulho da água. A gente criou então, outro assim, problema. E soube de uma situação também na Alemanha, isso é verdade, que a criança só dormia no carro até que os pais foram parados pela polícia, porque era um absurdo, eles consideraram um perigo tirar uma criança no meio da noite de casa, no frio, para fazer isso. Então, os pais foram abordados até pela polícia, tá? Então, assim, é um distúrbio de associação. Mas eu entendo que isso ocorre justamente em situações, assim, que os pais já estão desesperados, tá? E estão fazendo qualquer coisa para aquela criança dormir, né? E aí, muitas vezes, o que falta é a informação. E às vezes a pessoa já tá tão cansada que ela não consegue mais identificar onde tá o problema. Não consegue nem raciocinar, né? A privação de sono. Né? Assim, o que eu tenho de experiência no consultório de casos, às vezes, absurdos, assim, né? Em que você vê aquele pai, aquela mãe zumbi chegando, né? É bem assim fundo. A imagem. Você não precisa dizer qual o motivo da consulta, você já sabe. Já entendi. Né? Então, você pede, eu peço assim para eles me trazerem já por escrito 24 horas como é que é um dia da criança, né? E ali então você já começa a ver o que tá faltando, a orientação, a organização dessa rotina, né? E em 90% dos casos, organizando essa rotina, a criança volta a dormir, desde que os pais sigam as orientações, né? Então, os problemas de sono na criança muitas vezes têm a ver
com essa dificuldade de organização dessa rotina, né? Com uma higiene do sono que não está adequada. Então, cada vez mais, a exposição à luminosidade, a telas, tem atrapalhado demais o sono das crianças, tá? E também a questão, muitas vezes, assim, de alimentação noturna, né? Então, o que a gente precisa saber? Nós fomos preparados para sermos animais diurnos, né? Então, falando em termos de evolução, ok? Então, o nosso intestino, o nosso estômago, eles vão digerir bem as comidas, né? O leite também de dia. Não estou falando do bebê que precisa ser amamentado a cada 3 horas. Então, muitas vezes o que eu vejo, chega no consultório criança com 3 anos de idade tomando 4 mamadeiras por noite. Isso está errado. Quanto mais ela mamar, mais o estômago vai ficar cheio, vai dar refluxo, vai acordar à noite. Então, esse problema também da alimentação noturna é uma coisa que muitas vezes é um grande vilão aí nessa situação. E falando, né, um pouquinho assim, igual os pais zumbis, que momento que ele deve buscar uma ajuda, assim? Porque, né, ele tá nessa privação de sono, exaustão, minha criança não dorme, e agora? O que fazer? O que ele pode fazer antes de procurar ajuda? E qual é o momento dele falar, não, agora eu preciso de ajuda? Não, então o que a gente espera, né, de um bebezinho, tá? Em torno de 6, 7 meses, que ele comece já a espaçar um pouquinho essas mamadas noturnas, né? Então, nos primeiros meses, realmente vai ser de 2 em 2, de 3 em 3 horas, isso é normal. Mas com 3 ou 4 meses, isso já está um pouquinho mais espaçado. Quantas horas, mais ou menos? Às vezes 4, 5 horas, né? Que já é um bom tempo para a mãe descansar, né? Porque, é claro que o pai ajuda também, mas as mães acabam ficando, digamos, mais privadas em função de que, especialmente quando ela amamenta, né? É uma situação que depende totalmente dela, por mais que o pai ajude, né? Então, a partir dos 4, 5 meses, a criança já vai fazer espaços maiores de mamada. Se isso não ocorrer, tem que ver com o pediatra. Será que né, o leite tá suficiente? Tem todas essas situações. Será que a criança tá com algum outro problema que tá acordando? Né? Tá com cólica, tá com alguma outra alergia alimentar? Se as crianças têm problemas respiratórios do sono, também às vezes não dormem bem, roncam, não conseguem respirar. A criança, quando nasce, ela é respiradora nasal exclusiva. Então, se o narizinho entope, não consegue respirar pela boca, tá? E existem diversas situações clínicas, médicas, que interferem no sono também. Mas o padrão normal de sono seria, a partir dos 5, 6 meses, a criança espaçar, né, esses despertares, tá? E o que a gente espera, né, que com 2, 3 aninhos a criança esteja dormindo, a maior parte delas dormindo a noite inteira. A noite inteira. Né? Claro que até os 4 anos pode ter um despertar ou outro, né? Mas você considera assim normal ter um despertar, mas não demorar mais do que meia hora para voltar a dormir. Então, se é uma criança que desperta e não consegue retomar o sono, isso também é um problema. A gente pode ter problema para iniciar, para manter o sono, né? Ou pode ter até crianças que têm aquela questão de sonolência excessiva também. E até aproveitando esse tema do sono, né? Quando a gente estava montando esse episódio, pensando nas perguntas que a gente queria trazer, a gente achou pertinente também falar sobre a cama Montessori, né? Porque muita gente chega através… Nunca ouviu falar, não sabe nem o que é. Mas existe a tal da cama Montessori. E aí, só pra você falar um pouquinho sobre isso também, Marla. O que é a cama Montessori? Qual que é a proposta, eu né? acho engraçado. A Montessori mesmo, a doutora Maria Montessori, ela mesmo nunca fez uma cama de casinha. Fica bonitinho, tá valendo. Mas isso é mais coisa de arquiteto do que… Mas a ideia mesmo é o ambiente preparado. É um ambiente que fomente essa autonomia. Quer dizer, a criança está com sono, ela vai caminhando, engatinhando. Isso é cama baixa, né? Por ela tá no chão. Então a criança ela tem a facilidade de acordar, levantar, de acessar essa cama. Então todo o ambiente montessoriano é isso. Fomenta a autonomia dela. Então se ela, com o tempo, ela vai conseguir se vestir sozinha, ou tirar o casaquinho, pendurar. Então, o quarto montessoriano, que hoje muitos arquitetos têm sido demandados para construir, é isso. A ideia é dessa construção da autonomia. Então, ela não precisa ser levada para dormir. Se ela sentir o sono, ela vai falar assim, bom, agora eu estou com sono, eu vou dormir. É interessante, na namorada que a gente tem nossos bebês, tem mães que toda semana, não, meu filho não dorme sozinho, só dorme no colo, no braço. Eu falo assim, não, pode ficar tranquilo que ele vai dormir. E é bonitinho, eles vão engateando até o colchonetezinho, puf, dorme.
Sozinha. Aí as mães falam, eu duvido, aí eu filmo. E mando pra ela. Falo assim, ó, tá aqui. É real. Porque é uma construção, claro, no grupo, na coletividade, né? Assim, tá vendo os outros coleguinhas dormindo, então a coisa acontece. O meio, né? O meio e a casa interfere. tem mil outras distrações, Tem mil coisas. Meu pai trabalhou o dia inteiro, ele acabou de chegar, eu quero brincar com ele. Sim. Né? Então eu vou afastar. Tem criança que resiste ao sono. Não quero, eu quero brincar. Eu não quero dormir, eu quero brincar, eu quero curtir. Então, assim, chega às vezes acontece, a criança está começando aqui na creche com a gente, aí chega uma hora sentou para comer, dorme em cima do prato. Assim, porque ele lutou tanto contra o sono, né? Tem criança que luta contra o sono. E então a gente vai adaptando e a tendência é ficar todo mundo juntinho. Mas em casa, a ideia é essa, né? A criança tem o espaço dela. A Karine falou a gente estava falando assim, os espaços, o ambiente montessoriano. Então, assim, do mesmo jeito, eu vou cozinhar, vou levar um espaço para criar um espaço pequenininho, assim, embaixo da altura da criança, a mesinha, o lugar para ela sentar, e a cama também, um lugar para ela dormir. Sim. Né? Essa é a ideia do ambiente preparado e da onde surgiu a cama Montessori. Eu acho que como em tudo, né? Como em todas as situações da vida, vai ter crianças que vão se adaptar e outras não. Né? Então a gente tem que também entender isso, né? Às vezes você quer que seu filho durma numa cama Montessori e você vê assim que tem crianças e que o que acontece? Como ela é uma coisa meio sem… Eu entendo que às vezes até aquela cercadinho, né? Digamos assim, é um limite, né? Sim. Então que a criança entende, até aqui eu posso ir, depois não posso ir, né? Então tem crianças que algumas vezes, uma das sugestões que eu fiz foi tentar trocar o tipo de cama. Tá? E isso ajudou a criança a ficar na cama. Foi uma coisa simples, né? Porque realmente ali, como não tem limite, ela tá quase dormindo, mas daí ela enxerga um brinquedo no quarto. E aí ela quer brincar naquela hora. Né? Então, assim, tem crianças que se adaptam e outras que não vão se adaptar. E aí isso tem que ser analisado individualmente. O segredo para nós, assim, a gente sempre sugere isso, nós montessorianos, é a observação. Observar. E claro, eu acho que assim, as crianças que vão se adaptar melhor são aquelas que já estão com uma rotina perfeita. Elas brincaram, elas pegaram sol de manhã, elas comeram na hora certa, elas chegaram em casa cedo ainda, conversaram um pouquinho com o papai deu aquela orientação, brincou com ela no chão. Tá tudo em equilíbrio. Ela vai ver aquela cama e vai dormir na hora. Não é verdade? Então, assim, por isso que eu digo, a questão do sono não tem a ver só com a hora de dormir. Você tem que ver o que está acontecendo antes. Com certeza. E acostumar a dormir balançando nos braços, assim, o bebê. Essa parte eu quis perguntar. Não, eu entendo assim, que como eu falo, né? Sempre que as coisas estão em equilíbrio, está tudo bem. Então, tudo bem você ninar seu nenê. Tudo bem o bebê… A maior parte dos bebês, né, entra junto essa história de adormecer mamando. É normal, o leite tem aspectos até opioides, né? Que sedam a criança. Então é normal, tá? O problema é quando as coisas começam a sair do normal. Então o ideal que se fala no momento que você vai fazer, digamos, uma orientação sobre sono, o ideal mesmo seria a gente colocar a criança na cama com ela semi-adormecida, quase dormindo. Por quê? Porque todas as crianças, inclusive nós adultos, quando estamos dormindo, temos pequenos despertares, que a gente chama de microdespertares. Esses despertares ocorrem na transição de uma fase do sono para outra. E quando a gente tem esse despertar, muitas vezes a gente vai querer aquilo que nos fez dormir no primeiro momento da noite. Então, se a criança, né, aprendeu a dormir só no colo do pai e da mãe, é provável que nesse despertar ela busque isso novamente, entende? Se for uma vez à noite, ok, né? Tudo bem, né? A gente vai lá, a gente acolhe, né? Agora, se isso ocorrer de hora em hora, ninguém vai sobreviver na casa. Ao menos não com saúde, né? Então, essas são as situações que a gente precisa entender. Claro que, por isso que eu digo assim, tudo que você acostumar, a mesma coisa a questão dos doces na nutrição. Se você condicionar seu filho a comer doce, ele vai viver pedindo doce. Isso vai gerar um problema daqui a pouco. Então, a questão do sono, ela é mais ou menos assim. Ela tem a ver com condicionamento, com criar rotinas saudáveis. Então, tudo vai depender do que você vai querer colher, né? A gente colhe o que a gente planta. Não tem outro jeito. Então, na minha visão, que sou uma pessoa que fez tudo, digamos assim, corretamente, ainda assim teve problemas, tá?
quanto mais cedo a gente começar a criar rotinas saudáveis, tá? Melhor, mais facilmente nossos filhos se desenvolverão com mais saúde física, mental, emocional. E mais tranquilidade nós teremos dentro da nossa casa, tá? Então, mas assim, a gente pode sim pegar o bebê pode e vai dormir no colo nos primeiros meses de vida, né? Principalmente porque mama, depois a gente tem que esperar a criança arrotar, né? Mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, é interessante a gente acostumá-la a pegar no sono na própria cama. Para que quando ela tem esse despertar, ela ache o caminho do sono sozinha novamente. Tá? Então é assim autonomia, que funciona. Né? Essa é a autonomia. E muitas vezes eu pego crianças que não estão dormindo bem, e aí a gente vai ver, são crianças que também não comem sozinhas. Olha. E aí eu trabalho também essa questão. Eu digo, como é que é a hora que come? Já come sozinha? Não, a gente dá na boca. Não, então nós vamos ter que começar a trabalhar também para mostrar que ele consegue fazer as coisas sozinho. Na hora de escovar o dente, você vai botar um banquinho, ela vai subir lá, vai escovar o dente sozinha. Então começar a mostrar para a criança como é que é, né? Essa possibilidade que ela tem de fazer várias coisas sozinha. E mostrar que ela dá conta, né? Consegue. E que a gente confia nela, né? Eu confio que você consegue. Sim. Essa é uma mensagem que a gente manda pra criança nas entrelinhas. Eu sei que você pode. Exatamente. E isso é muito diferente da gente dizer de fechar a criança no quarto e dizer, dorme agora. Não Se é vira, assim, né? Então, tem essas coisas dos dois lados que eu vejo, essas discussões, essas polêmicas que eu acho bastante desnecessárias, né? A minha filha tem 10 anos, até hoje eu coloco ela pra dormir. E é um momento super gostoso, agradável, né? Então, a gente acompanha ela vai, escova os dentes, né? Fazemos a leitura de um livro. Nós temos o hábito de rezar juntos. Boa noite, agora é hora de dormir. Então é um momento agradável em família, né? Muito diferente de situações aí em que você vê treinamentos que realmente são muito bruscos, tá? Mas eu sou do caminho do meio. Que bom, é o equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Bom, Exato. Então, assim, esse bate-papo é sempre muito legal, né? A gente falou que dá pra fazer, eu acho que depois uma temporada de chamar pra gente falar muito de sono. Nossa, dá mesmo. Não dá. Tem muito papo, é uma coisa que traz angústia nos pais, né? E só dar um depoimento, assim, como essa coisa impacta, né? Essa semana mesmo, eu recebi uma criança de 2, 3 aninhos, coisa mais querida, esperta, inteligentíssima, a menina, né? E o problema dela era terror noturno, né? Que é algo que assusta bastante os pais, é um tipo de parassonia, é um distúrbio do sono, em que a criança acorda à noite gritando, berrando, como se realmente houvesse um monstro, uma coisa muito horrorizante dentro do quarto. E você não consegue tirar ela dessa situação. É como se ela estivesse num transe. Às vezes ela não reconhece o pai, a mãe. E nessa situação, os pais estavam já há muito tempo. Então, os 2 pais sem dormir, sem saber o que estavam fazendo de errado, né? E os pais vieram ao consultório. E na mesma situação, a gente analisou desde a hora que a criança acorda, inclusive com o tipo de alimento que ela come, até a hora que vai dormir, todas as atividades, tá? E ali a gente identificou, então, que era uma criança que também estava privada de sono. A própria privação de sono pode gerar parassonias, que é essa coisa do cérebro entrar em curto-circuito. E fazendo os ajustes dessa rotina, tá? E nesse caso, essa criança precisou também, né, de uma ajuda, digamos assim, né, da questão da melatonina, que não deve ser dada sem orientação médica. Tá? A mãe voltou no consultório e disse, chorando, né? Mas dessa vez de alegria, que ela disse, eu não sabia mais como era dormir. Nossa. Né? Então isso é muito emocionante, muito impactante você ver a diferença, né, na vida das pessoas. Porque era uma mãe assim que estava lutando muito para conseguir, né? É um amor misturado com desespero, né? Totalmente. E graças a Deus tivemos esse resultado positivo, né? Então, quando há, assim, uma orientação correta, o diagnóstico correto e a vontade dos pais de fazer diferente, você consegue um bom resultado.
Legal. Então, aproveitando, né, a gente quer estrear um quadro, assim, depois que a gente fala de muitos assuntos legais, que é o momento desabafo. Então, a gente viu tudo que é pra fazer certinho, como eu devo fazer e tal. Mas qual que é o momento desabafo de nós três aqui, em que a gente não conseguiu fazer ou que se viu numa incongruência e faz tudo errado mais? mesmo. E como foi? Então, começando por assim, você. vou contar uma história, né? Porque que diz assim, que criança é que nem videogame, né? Cada fase você acha que passou, mas vem outra coisa mais difícil, né? Então, pra mim, foi na questão da pandemia, né? Que foi uma situação que gerou estresse, insegurança pra todos nós e pras crianças também que sentiam isso. Minha filha tava ali com 6, 7 anos, já dormia sozinha, super tranquilo. E naquele momento, ela começou a pedir pra dormir no nosso quarto. Aí você deixa uma noite, 2 noites, na terceira você já, né? Eu queria minha cama só pra mim, né? E aí, nesse momento, eu combinei com ela assim, olha… Né, dentro desse contexto, certo? De todos dormirem bem na casa. Eu falei, olha, mamãe não tá conseguindo dormir direito, porque tá apertado aqui pra todos nós, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, você pode dormir aqui, mas a mamãe vai colocar uma cama aqui do lado, tudo bem? Tudo bem. Então, foi uma situação que a gente temporariamente fez esse acerto, né? Uhum. Então, assim, eu acho que cada momento da vida requer ajustes. Mas total. O que importa é isso, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Porque o sono é uma necessidade fisiológica para todos nós. Total. O meu desabafo, assim, contando meu segredo, é que eu adoro dormir com as minhas filhas. Quando elas eram pequenininhas, né, não, assim, né, não tinha essa demanda. Mas hoje, uma tem 10, outra tem 12. Eu adoro. Às vezes eu viajo, né? Uhum. Então, quando eu volto, ou elas viajam com o pai, assim, falo, deixa eu dormir com você. Dorme com a mamãe? Não. Eu fico arrasada. Esse é meu segredo, mas eu adoro dormir com elas. O meu momento de desabafo é que, coincidência ou não, igual eu falei, eu fiz esse curso de sono, eu aprendi lá e minha filha dorme super bem. E aí fica sempre o meu questionamento. Né? Eu não tenho certeza se eu vou querer ter um segundo filho. Eu falo, gente, e se eu tiver um segundo filho? Será que vai rolar? E aí é uma das coisas que me dá um medo. Não, imagina. Me dá um medo. Acho que isso aí você não precisa ter medo, né? Resolve. Já tenho contato. A chance disso acontecer, se você fizer todas as orientações, é pequena. Né? E acho que sempre tem jeitos de enfim, contornar. Uhum. E aí, pra gente finalizar, né, esse bate-papo super legal, a gente pensou em 2 perguntinhas aqui, bem pensa e fala. Então, vamos perguntar e você responde, assim, de bate-pronto. Só pra gente fechar mesmo com algumas dicas. E a primeira seria, o que é inegociável em relação ao sono, assim, pra você? Se a gente falar uma coisa que é inegociável, que a gente deveria fazer, o que é? É respeitar o ritmo da criança, tá? E respeitar a necessidade de horas de sono da criança. Legal. E, né, como é o nome do podcast, é possível fazer diferente? Qual a sua melhor dica pra gente ter uma relação leve com o sono, principalmente o sono do bebê, né? Então, eu acho que é entender as necessidades de cada fase, né? Você tem que entender que por 3 meses vai ser mais difícil e que esse momento vai passar, né? Então, você tem que estar preparada emocionalmente e fisicamente, né, para esse momento, tá? Então, se cercar de cuidados, né, no sentido assim de ter uma ajuda, né, alguém para te apoiar no momento que você tá muito cansada, você acabou de amamentar, então vai ter alguém para segurar o bebê ali, para esperar ele regurgitar, ele arrotar, né? De ter esse apoio emocional, porque às vezes a mãe vai ficar mais cansada, mais estressada, com uma certa, digamos, fragilidade, labilidade emocional, né? E eu acho que existe também algumas dicas de higiene do sono para a mãe nesse momento, né? Então, no momento que o bebê dormir, você também vai aproveitar, tentar dormir, vai tentar evitar de ficar muito nas telas, né? Vai pegar um sol sempre que possível, tentar fazer uma atividade física, ainda que leve, uma caminhadinha leve, muitas vezes com o bebê também, né? Legal. Então, eu acho assim que tem vários ajustes para se fazer para conseguir passar por esse período de forma leve. E uma outra coisa muito importante é compartilhamento, né? A amiga terapia, né? Nossa, usei muito isso. E, aliás, eu e a Marla nos conhecemos lá, né? Num momento desses, né? No programa da Dani Rico, maravilhoso, indico sempre, né? Que eu acho que ali muitas mães são salvas da depressão pós-parto, né? É verdade. Porque elas veem que todas estão passando por momentos… que a gente não tá só, né? Limites de limite, né, de limítrofes na vida, e ali a gente consegue um grande apoio, né? Então aprendemos umas com as outras. Então é isso aí, é não se isolar, é buscar ajuda sempre.
Legal, cara. Então, obrigado por esse bate-papo, por tanto ensinamento aqui. Tenho certeza que eu vou encaminhar esse podcast assim, para vários amigos. Que todo mundo sempre quer saber de sono. E aí, se você puder passar pra gente seus contatos, onde as pessoas conseguem tirar dúvidas, saber um pouquinho mais, ou se precisar se consultar mesmo, como que… Então, eu atendo na Clínica Sono, na Asa Sul, no Centro Médico Lúcio Costa. Meu Instagram é doutorakarine.petri. E vocês podem mandar suas dúvidas lá também. Eu aguardo vocês se precisarem de ajuda lá no consultório. Legal, Karine. Karine, muito obrigada. A gente sabe o tanto que o seu tempo é precioso. Nos sentimos honrados de ter você aqui. Né? Agradecemos assim do fundo do nosso coração. E provavelmente a gente vai te convidar de novo. Com certeza. Muito bom. Até a próxima, então, né? E as informações, né, pra vocês acompanharem também tem… Nós vamos postar no @Morada Montessori, né, que a gente está construindo agora uma quantidade muito bacana de conteúdos com qualidade e bastante assertivos para essa questão da parentalidade e diferentes assuntos. Sempre o enfoque Montessori, e o meu Instagram pessoal também, @Marla Simonini, tá ali à disposição pra gente, inclusive para sugestão de outros temas. De outros temas, com certeza. O meu é @JulioWeb, no caso o meu é perfil pessoal, mas claro, a amiga, né, igual você falou, amigoterapia, estarei lá, podem mandar direct, a gente conversa aí. Eu agradeço muito a oportunidade, realmente para mim falar de sono é uma missão, né, que eu acolho e gosto muito de falar sobre esse tema, e acho que se a gente falasse mais sobre isso, a gente teria menos problemas aí de doenças e problemas emocionais no mundo. Então, muito obrigada e parabéns por essa linda iniciativa. Que bom, vamos passar a medicar menos as crianças e colocá-las para dormir mais. Sim, com certeza. Muito importante.